O tema nosso hoje, desta manhã, é justamente templo de Deus. Templo de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos o que é o templo de Deus. O templo de Deus antigamente era o tabernáculo. Logo quando o povo saiu da terra do Egito, quando Deus libertou o povo lá da escravidão da terra do Egito, Deus falava por meio de Moisés. E depois Deus criou-se o tabernáculo. E esse tabernáculo aqui era um lugar onde ali estava a presença de Deus. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que tem essa parte aqui, que é essa parte aqui de fora, que é o lugar onde que as pessoas tinham acesso. E depois nós temos aquela outra parte ali, onde tem aquela mesa ali, o candelabro, ali era o lugar santo, e nós temos o lugar santíssimo. No lugar santíssimo tinha a arca da aliança. Essa arca da aliança, ela tinha algumas coisas ali, dentro daquela arca, que era justamente o quê? As duas tábuas da lei, a vara de Arão e um pote contendo maná. Essa palavra maná, ela quer dizer, o que é isso? Como eu não entendi, então essa palavra em hebraico quer dizer, o que é isso? Né? Então essas três coisas, elas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Então, assim, aquelas pessoas que eram mais devotas, que os israelitas, que eram mais aqueles projetos, era a própria presença de Deus. Era isso que eles acreditavam. Essa era a maneira. Mas para se ter justamente o que? Acesso ao Pai, acesso a Deus, era só através ali do tabernáculo. Era ali que Deus falava com os homens, através dos profetas, através do sacerdote, que tinha que entrar amarrado ali para falar com Deus, para ter essa conversa, esse diálogo com Deus. Não era qualquer uma pessoa que tinha acesso. Então, hoje, eu e você, nós desfrutamos da presença de Deus. Hoje, eu e você, nós temos acesso à presença de Deus. E quando nós olhamos para esta passagem que foi lida aqui para nós, da mulher samaritana, nós vimos que muitas vezes nós não entendemos, não temos a profundidade de entender o que ela está dizendo, o que Jesus está falando para aquela mulher. E provavelmente ela entendeu, porque a partir daquele momento, a vida daquela mulher, ela nunca mais foi a mesma. Vamos ter um momento de oração? Oh, Pai, nós chegamos em Tua presença, em nome de Jesus Cristo, e queremos pedir ao Senhor, só possa nos ensinar, através da Sua palavra, a maneira correta de te adorar. Nos ajude, Pai, a termos as nossas identidades, Pai, expressadas, definidas no nosso coração, e que nós possamos estar bem cientes de quem somos, e por que somos, e por que nós estamos aqui hoje, Pai. Por favor, nos ensine através da Sua palavra. Nós pedimos a Sua ajuda através do Seu Espírito Santo. E é em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, gente, os cristãos, eles desfrutam justamente de quê? Dessa bênção que é o quê? É a presença de Deus.
E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós vimos aqui, nós temos 3 leituras para nós fazermos nessa manhã. Uma já foi falada aqui, da mulher samaritana. E 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. E 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. O contexto da igreja de Corinto é o contexto nosso. Que muitas pessoas não haviam se convertido totalmente ao Senhor. A igreja de Corinto é uma cidade portuária, uma província romana, e ali se adorava o deus Diana. E ali Paulo chega naquela cidade e começa a pregar para aquelas pessoas, e aquelas pessoas se converteram ao Senhor, mas não se converteram totalmente, porque eles tinham que largar de adorar aqueles deuses, e muitos deles estavam com esta dificuldade. É por esse motivo que foi escrito aqui a carta de 1 Coríntios, porque a adoração a Deus Diana era justamente o quê? Uma afronta, porque ali tinha todo tipo de idolatria, e aquele povo tinha que ficar livre, justamente para se converter ao Senhor, tinha que deixar esses deuses, mas eles não conseguiram fazer isso. E por causa desse motivo, a carta de 1 Coríntios ela foi escrita. E quando nós olhamos para o nosso contexto hoje, muitas pessoas elas não conseguem adorar o Senhor porque ainda estão presas em algumas idolatrias, em algumas coisas que estão prendendo elas de entender a palavra do Senhor, que não era diferente daquela mulher. E quando nós olhamos aqui para o que nós iremos falar hoje, são 3 coisas. A primeira é que o templo de Deus é a igreja. O templo de Deus é você, e você é o tabernáculo de Deus, o templo portátil de Deus. Era justamente isso. Quando eles tinham o tabernáculo, eles desmontavam aquilo ali e levavam para outro lugar. Hoje você é o templo de Deus. Então, essa primeira passagem que nós vamos ver, que diz o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando nós olhamos para essa passagem aqui, nós podemos ver que essa passagem ela está aqui no plural. E quando muitas pessoas pensam que está falando de uma pessoa, não, ela está falando da igreja. Ou seja, vocês que estão reunidos aqui hoje, vocês é o templo de Deus. Porque a palavra aqui, ela se encontra no plural. Não sabeis que sois, plural, o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Então, quando nós olhamos aqui, nós podemos ver que a igreja, ela é o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita não é o crente individual, ou seja, em você individualmente, mas agora vocês aqui é o templo de Deus. Vocês agora, quando estão se reunindo como igreja, vocês são o santuário de Deus, vocês são o tabernáculo de Deus. Nós podemos ver que quando ele fala que o Espírito de Deus habita, não é no crente individual, mas é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade aqui no bairro de Itapuã. É vocês que têm o propósito de reunir para adorar o Senhor. E isso que vocês fazem aqui é sagrado, é importante, e nós precisamos valorizar isso. Nós temos que valorizar isso. Então, quando nós olhamos, nós vimos que os membros da igreja,
elas formam o edifício em que o Espírito habita. É importante você se reunir, é importante você cuidar um do outro, é importante você estar ajudando um ou outro a permanecer firme na fé. Por quê? Porque vocês é o templo de Deus. Juntos vocês são o templo de Deus. Então há essa necessidade de que a gente não sermos apenas religiosos. Mas o que é? Eu preciso estar ajudando o irmão na sua dificuldade. O cristão ele não foi feito para andar sozinho. Pelo contrário, nunca na Bíblia você vai ver depois sempre duas ou mais pessoas andando. E quando nós chegamos para a igreja, nós vimos que para você estar bem na congregação, você precisa de ter amigos, você precisa de ter relacionamento, e você precisa de ter o quê? De estar ajudando outras pessoas, e outras pessoas estão ajudando você. Deu para entender isso? Então olha, os membros da igreja, elas formam o quê? O edifício em que o Espírito habita. E Deus habita em seu santuário. Um santuário formado por quê? Por todos os crentes e os cristãos. Opa, assim. Desculpa, gente. Eu vou aprender ainda. Que é o corpo de Cristo, e que os membros da igreja formam o edifício em que o Espírito habita, e Deus habita em seu santuário formado por todos os crentes. Os cristãos estão interligados, eles estão conectados a Deus, todos vocês juntos estão conectados a Deus. E nós podemos ver que dividir em partes, alegando ser discípulos Paulo, de Apolo, é desonrar o Senhor. Os coríntios, eles estavam tentando, entendendo que eles poderiam o quê? Em vez de adorar a Deus, eles poderiam criar um partido na igreja. E aqui, essa importância dessa explicação e do que Paulo está ensinando para eles, está falando, não, vocês são santuários de Deus. A igreja é um santuário de Deus. Deus havia tocado no coração de Paulo para ele falar isso aos coríntios, para ele instruir aos coríntios. Paulo havia ficado 3 anos ali na cidade de Coríntios, e aquelas pessoas estavam precisando justamente o quê? De serem orientados a se converterem totalmente ao Senhor. E aqui, quando nós olhamos nesses 2 versículos, Paulo faz uma apologia à unidade da igreja. Ou seja, Paulo ele se levanta em defesa à unidade da igreja. E nós, eu e você, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que nos levantar para trabalharmos pela unidade da igreja. Nós temos que promover essa unidade na igreja. Nós temos que ajudar um irmão a chegar na igreja. Você sabia? Na congregação tem uns que são mais fracos que outros. É justamente para nós ajudarmos aquelas pessoas que são mais fracas. Por que eu não estou conseguindo chegar nas aulas de ensino? Por que às vezes eu não consigo chegar ao culto da igreja para adorar o Senhor? Será que não está faltando alguém para estar andando lá para lá comigo? Então, quando o Paulo está falando isso aqui, ele está ajudando aquela igreja a entender que é necessário caminhar junto. Por quê? Porque a igreja, ela é o templo de Deus, ela é o santuário de Deus.
de santidade. Nos anos seguintes, Pedro expandiu essa analogia, né? E diz: cristão, disse ele, são pedras vivas. Eles são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifício espiritual. O que nós estamos fazendo aqui hoje é porque nós entendemos. O que nós estamos fazendo aqui hoje é porque nós estamos fazendo aqui hoje é sagrado. O que nós estamos fazendo aqui hoje, essa adoração, é algo sagrado. Deus quer que você se congregue. É do desejo de Deus, né? E nós vamos ver que Deus quer que você se congregue. Por quê? A igreja, que é o corpo de Cristo, ela é sagrada. Você poderia dizer para o seu irmão aí, isso? A igreja, ela é sagrada? Nós não precisamos falar. Às vezes nós entendemos aquele versículo lá, nós pensamos que não. Mas isso aqui é sagrado. Deus ele se alegra quando você se congrega. Deus ele se alegra quando você está junto. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, 19 a 25. Eu gostaria de explicar melhor essa passagem, justamente de que lá quando ele fala a respeito do tabernáculo e da sua posição hoje como igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 19, olhe para você ver onde é que eu e você nós estamos. Ele fala assim: portanto, irmãos, tendo coragem, algumas versões falam, tendo a intrepidez para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, ou seja, por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos dá condições de entrar aonde? Mas o que está falando aqui? Para entrar em qual lugar aí? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu voltar. Na realidade, deixa eu explicar para vocês onde que qual é a posição que nós estamos. Nós estamos no lugar santíssimo. Essa palavra que está falando aqui, não é? Mas na frente eu vou explicar isso para vocês. No lugar santíssimo. No lugar onde que tem a arca de aliança. Onde aqueles sacerdotes, eles entravam, eles tinham que entrar amarrados. O livro de Hebreus está falando que hoje nós temos o quê? Pode falar. Acesso. Nós temos acesso. E o que está falando aqui, olha, portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, né? E no versículo 20 ele fala, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Aí no versículo 22 ele fala, aproximemo-nos com o coração sincero. Você sabe por que nós não tocamos instrumento? O instrumento não tem sinceridade, tem habilidade, tem beleza, não é? Mas não sai do seu coração. Talvez você possa ser muito emocionado. Quando você está num lugar em que estiver tocando uma melodia, você vai se emocionar. Mas o que Deus quer é que você tenha entendimento da sua verdadeira identidade. Que eu tenha entendimento da minha verdadeira identidade. E que quando eu estou aqui louvando ao Senhor, eu tenho acesso ao Pai. Porque o que vocês estão fazendo aqui hoje é sagrado. É o momento de estar
estar pensando no almoço, não é momento de estar pensando em qualquer uma outra coisa, mas é momento de você e eu estarmos conectados a Deus. Okay? Então ele continua aqui, no versículo 22, ele fala assim: com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência, tendo o corpo lavado com água limpa. Versículo 23, sem vacilar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Olha, versículo 24 ela fala assim: pensamos em como nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, quanto mais vezes isso é possível. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Você hoje tem acesso a quê? A presença de Deus. Isso é tremendo. Você está aqui louvando ao Senhor, não é por um acaso. Se nós somos igreja de Cristo, nós devemos entender que aqueles irmãos, no primeiro século, eles reuniam, eles perseveravam, porque eles entendiam o que eles estavam fazendo. E ele fala aqui, continuando, ele fala: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Mais uma vez no plural, né? Quando nós olhamos aqui, né? Então nós podemos ver que a igreja, a reunião de vocês, ela é sagrada. Então nós temos que tomar muito cuidado, não é? Para não falar mal da igreja. Pode alguém chegar e falar mal da igreja? Um irmão está descontente? Pode acontecer, mas não deve falar. Nós devemos tomar cuidado para não falar mal dos irmãos da igreja, porque aquele irmão que compõe a igreja, ele também é sagrado. Você precisa ajudar. Nós precisamos entender. Muitas vezes precisa ser corrigido, precisa, mas precisa ser feito com amor. Às vezes a liderança, né? Nós temos que ali não falar mal da liderança da igreja. Às vezes tem pessoas que nunca estão contentes com aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão servindo, que estão pregando. Temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para não criar contenda entre irmãos. Mas pode acontecer? Pode, mas nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça. Para não falar mal também de sua esposa, seus filhos. Às vezes tem alguém que pode fazer isso. Sem querer, sem perceber, pode fazer isso. E nós temos que tomar cuidado. Agora, por quê? Simplesmente porque se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, ele é sagrado. Ok? Então o santuário é sagrado. Gente, Deus está falando isso, Deus está falando isso para os coríntios. Imagina eles daquela maneira, né? Que toleravam pecados terríveis, e alguns tinham abandonado apenas parcialmente a idolatria, como eu falei para vocês. A palavra de Deus está falando para os coríntios, né? Eles estavam usando os tribunais seculares para resolverem questões. Tudo isso estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Mas, e mesmo assim, Deus os fez o quê? Santo.
separado. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdócio real. Você é povo exclusivo de Deus. Eu e você, nós temos que resgatar essa identidade. Nós temos que pensar e agir assim, como propriedades exclusivas de Deus. Se você está aqui, você está adorando. Mas e quando você chega na sua casa? Você está adorando. E quando você chega no trabalho? Você deixa de ser santuário? Hã? Você deixa de ser adorador? Não. E quando está com seus coleguinhas? Não. E quando você está sozinho? Também não. Também não. Porque Deus, Ele habita no seu coração. Então nós precisamos entender que mesmo assim, mesmo escolhidos, com todas aquelas dificuldades, com todos aqueles desafios, Deus os havia feito de santos. Por isso eles eram santos. O sangue do Cordeiro transformou o relacionamento deles com Deus. Paulo advertiu, pode ver como o povo santo sagrado que Deus os fez. Então, Paulo queria que os escolhidos soubessem que, como santuário de Deus, eles eram sagrados. E os apóstolos poderiam ter escolhido uma palavra para santuário que designasse o complexo do templo como um todo, incluindo os pátios, pórticos, depósitos na área sagrada anexa. E em vez disso, ele optou pela palavra que representava o santuário interior, o lugar santo e o santo dos santos, né? Que igual eu estava falando para vocês, você não está nessa parte de fora agora não. O acesso que você tem não é na parte de fora, mas você está aqui, onde tem a arca da aliança. Você goza da presença de Deus. O que o livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, está falando, que agora você tem acesso ao santo, os santos e o lugar santíssimo. Mas poderia. Cristo nos deu um lugar de honra. E muitas vezes nós agimos como pessoas que estão aqui do lado de fora, ou do lado de fora. E muitas vezes nós não entendemos, claro, nada do que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana. Hoje eu e você nós temos acesso. Nós temos que adorar aquilo que nós entendemos, que nós conhecemos. Então ali que é onde que eu e você nós temos acesso hoje. Então olha, aí ele explica para nós. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que Deus foi dado, e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Agora ele está falando para quem? Para você. Individualmente. Você precisa ir no médico, você precisa cuidar das suas emoções, você precisa cuidar da sua saúde espiritual. Se você não cuidar disso, você vai morrer espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. É sua obrigação, é seu dever ler a Bíblia, fazer suas orações. Está sempre conectado com Deus. Nós precisamos entender isso. Então, olha, acaso não sabe que o corpo de vocês, agora ele fala, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que Deus habita em vocês e que foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos.
Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É isso que nós temos feito. Eu não sei, está ajudando vocês a entender a nossa identidade? Amém, igreja? Amém. Ou ninguém está entendendo nada? Amém. Quem não está entendendo nada, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós somos comprados por alto preço. Tudo que é de graça não tem valor. O meu acesso a Deus foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Você tem valor. Você é importante para Deus. Você é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Por isso você é um adorador. E nós precisamos entender isso, a nossa posição. A nossa posição neste mundo. Quando nós estamos aqui, nós precisamos entender que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Deus. Às vezes tem pessoas que vão na academia, né? E começam a idolatrar o corpo, né? Não. Você tem que cuidar fisicamente de você. Mas você não tem que adorar o seu corpo. Pelo contrário, temos que adorar a Deus. Não é mesmo? Então, o apóstolo Paulo está lembrando aos coríntios que serve também para nós. Você não faz o que você quer com o seu corpo. Porque o templo da Diana, né? Diana para os coríntios e Afrodite para os romanos. Então ali o templo dela tinha muitas coisas que era difícil de falar. Mas ele está falando, olha, vocês foram comprados por alto preço. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Os coríntios não estavam fazendo isso, né? Então, olha, nós temos que cuidar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente de cada um de nós, né? Nós temos que estar conectados com Deus através de Jesus Cristo. Nós temos que compreender claramente que a nossa posição como santuário de Deus, né? Através de quê? Através de estudos, né? Através de orações, através da comunhão com os irmãos. Então essa comunhão que está acontecendo aqui hoje, ela é importante. E se vocês não reunissem, e se vocês não participassem da ceia do Senhor, certamente nós teríamos o quê? Até esquecido, ou até esquecido. Então a palavra para cuidar do corpo, gente, é o que eu digo. O corpo não foi feito para ser adorado, o corpo foi feito para ser cuidado, porque ele não nos pertence, porque nós somos comprados. Porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo foi feito para adorar a Deus. Parece que aquela passagem da mulher samaritana é fácil de entender. Mas muitas pessoas não entendem isso, né? Então, agora, não sabe que o corpo de vocês é santo que habita em vocês, que vocês que cuidaram com Deus, que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Vocês, os coríntios, com certeza sabem. Paulo está falando. Com certeza você sabe. Anteriormente, Paulo havia incentivado a unidade da igreja, lembrando os cristãos coríntios que eles eram todos juntos santuários de Deus. E eu vi um forte voz vindo do trono e dizia, Apocalipse capítulo 21. Versículo 3. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. O próprio Deus estará com quem? Com quem? Nós podemos falar conosco. Vamos falar? O próprio Deus vai estar com quem? Conosco.
ter a certeza. E ele fala que ele andará no nosso meio. A palavra Emmanuel quer dizer Deus conosco. Então, gente, ele já havia instruído os coríntios, de acordo aí com o tempo de Deus, meus filhos, que eu sou um santuário de Deus, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Seria o seu Deus e eles serão o meu. Ok? Então, o tabernáculo é o contato de Deus. Quando você sai da igreja, você continua sendo um tabernáculo. O Senhor errou e a sua adoração continua estando você sozinho ou não? Em seu trabalho, você é santuário. Em sua escola, você é santuário. Nós precisamos sempre carregar no coração e imprimir em nossa mente essa identidade de santuário do Espírito Santo de Deus. A conclusão de que a igreja, coletivamente, é o lugar da habitação de Deus, mas que o Espírito Santo, ele habita no cristão, coletiva e individualmente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele habita no crente, em você. Você crê nisso? Deus possa abençoar a sua vida. Diga para vocês entenderem. Amém. Amém ou não? Amém. Então, olha, que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Amém. E são esses os tais que o Pai procura para nos adorar. A igreja em si, quando você está reunido aqui, você é um santuário de Deus. Mas quando você está sozinho, você também é um santuário de Deus.